Olá pessoal, esse vídeo trata exclusivamente da resolução de exercícios sobre estudo dos gases. Então nós vamos ver lá as transformações gasosas, isotérmica, isobárica e isocórica, e a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron, tá bom? Então bons estudos a todos, vamos lá. E agora vamos a algumas aplicações, das transformações gasosas, como elas costumam aparecer nos exercícios. Vamos aqui às transformações. Então, uma amostra de gás perfeito sofre as transformações AB e BC. BC é uma transformação isotérmica, está indicado aqui no gráfico, E aí, a primeira pergunta que se faz é: classifique a transformação AB em isotérmica, isocórica ou isobárica. AB está aqui. Em A, a pressão vale 2. Em B, ela também vale 2. Portanto, a pressão não se modificou. Se a pressão não se modificou, a gente tem uma isobárica. Segundo item, qual a pressão no ponto C? Vamos lá, o ponto C está aqui, a gente tem o volume, mas a pressão não foi dada. Mas a gente sabe que de B até C é isotérmica. Portanto, P vezes V sobre T para o ponto B é igual a P vezes V sobre T para o ponto C. Sendo isotérmica, mesma temperatura, a gente cancela. E agora, a gente tem a pressão em B, tem o volume em B, aqui. Tem o volume em C e a gente quer a pressão em C. Então, só substituindo. Pressão em B é 2, volume 5. Pressão em C não sabemos, E o volume vale 8. Então, está aqui. 2 vezes 5, 10, 8 PC. 8 passou dividindo, 1,25. E olha a unidade de medida aqui. ATM. Então, tá aí. Item C. Sabendo que a temperatura do gás no ponto B é 27, qual a temperatura desse gás no ponto A? Então, tá aqui. Pressão, volume e temperatura em B. Pressão, volume e temperatura em A. Recorrendo lá ao gráfico, em B, pressão, volume, temperatura. O exercício diz que é 27, só que está em Celsius. Lembra que a gente tem que somar 273 para virar Kelvin. Então, 27 mais 273, 300. Multiplicando aqui em cruz, 10TA, 300 vezes 2 vezes 2, então 10TA igual a 1.200. Ou seja, TA igual a 120 kelvins. Então, está aí o primeiro exercício. Se a gente quiser o valor em Celsius, é só subtrair 273. Segundo exercício. Considere um gás ideal submetido. Então vamos ao exercício 3. Um equilibrista se apresenta sobre uma bola calibrada para ter uma pressão de 2 atm a uma temperatura de 300 Kelvin. Após a apresentação, essa temperatura elevou-se para, então veja, não elevou-se em 306 Kelvin, considerando desprezível a variação no volume. Então, uma transformação isocórica. Calcule a pressão interna. Então, pegando dois pontos A e B, final e inicial, tanto faz a ordem, vamos simplesmente substituir aqui na equação geral. No começo a pressão é 2, o volume não temos, temperatura é 300. No final a pressão a gente quer saber, o volume não temos e a temperatura é 306. Mas a gente sabe que o volume no começo é igual ao volume no final. Então você cancela aqui o volume. Multiplicando em cruz, 300P igual a 306. Passando aqui o 300 dividindo, a gente vai ter 2,04 atmosferas. É uma aplicação simples aí da equação geral dos gases. Mais um exercício, um pouquinho mais elaborado. O ar é uma mistura contendo aproximadamente 21% de oxigênio. Em 5.000 litros de ar a 27 graus Celsius e 2 atm de pressão, existirão aproximadamente quantos quilos
de oxigênio. Então, primeiro vamos aplicar aqui essa relação da porcentagem. Você tem 21% de 5.000. Então, 21 sobre 100, né? 21%, vezes 5.000, isso vai dar 1.050 litros. Mas ele não quer o volume, ele quer a massa. Quantos quilos isso representa? Então, vamos lá. Primeiro, vamos aplicar a equação. PV igual a nRT, porque isso vai depender da pressão, do volume e da temperatura. A pressão dada no exercício, 2 atm. Volume também fornecido, aliás, calculado, 1.050 litros. O número de mols a gente não conhece, né? O R é uma constante, atm, litro, mol, Kelvin, certo? E o T é de 300 graus Celsius, né? 300 Kelvin, aliás, 27 mais 273. Então, isso permite calcular o número de mols. E um detalhe importante é que as unidades que a gente vai usar são definidas pela unidade do R. Litro, atm, Kelvin e mol. Então, está aqui, pressão 2, volume 1.050, R 0,082 e T vale 300. Fazendo essa multiplicaçãozinha, está aqui, e a posterior divisão, nós temos 85,36 mols. Mas isso não define qual é a massa, né? A gente precisa, então, usar a ideia lá, como é que se calcula a massa tendo o número de mols. Então, está aqui. O número de mols é a massa pela massa molar. Lembra que o oxigênio tem massa molar 32, foi feito no exercício 1, né? E a massa a gente quer. Então, passei multiplicando 2.731 gramas. Essa é a massa, portanto, obtida, uma vez que esse aqui é 32 gramas, né? Ou 27,3 quilos. Então, tá aí. Aliás, 2,73 quilos, fazendo a correção, né? Então, tá aí. Vamos lá, exercício 5. Uma amostra de gás perfeito ocupa um volume V, a pressão P, quando a temperatura é T. Se numa transformação a pressão for duplicada e a temperatura reduzida à metade, qual será o novo volume? Então, P vezes V sobre T no início, P vezes V sobre T no final, né? No início a pressão é P, o volume V e a temperatura é T. No final a pressão duplicou, aqui, enquanto a temperatura foi reduzida à metade, né? T sobre 2, divisão de fração, vou escrever a de cima e multiplicar pela de baixo invertido. Então vai ficar 2 vezes 2, 4P's. E agora sim, cancelando P com P e T com T, a gente vai ter o novo volume, né? 4V' igual a V, ou V' igual a V sobre 4. Então tá aí, esse será o nosso volume, no caso seria a letra A. Vamos lá, exercício 6. O cilindro da figura ao lado é fechado por um êmbolo que pode deslizar sem atrito. Está preenchido com uma certa quantidade de gás que pode ser considerado ideal. Temperatura de 30 graus Celsius, a altura H, na qual o êmbolo se encontra em equilíbrio, vale 20 centímetros. Se mantidas as demais características do sistema e a temperatura passar a ser 60 graus Celsius, qual o valor de H? Bom, mantido aqui demais características do sistema. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, se a pressão for constante, qual será a nova altura? Aplicando a equação geral dos gases, nós temos pressão vezes volume sobre temperatura no início, igual a pressão vezes volume sobre temperatura final. Considerando que a pressão é mantida constante, volume no início sobre temperatura no início é igual a volume no final sobre temperatura no final. Mas aí precisamos calcular o volume dessa coisa aqui, desse cilindro. E é só calcular a área da base, né, vezes a altura. Então a gente vai ter no início área πr ao quadrado vezes a altura h. No final, a área ser mantida, πr ao quadrado, vezes a nova altura. No início a temperatura é 30 graus Celsius. A gente tem que colocar sempre em Kelvin, né, na equação geral dos gases. Então, mais 273. No final, ela é 60. Então, 60 mais 273.
Reparem que você tem πr ao quadrado dos dois lados, isso pode ser cancelado. Então, cancelando aí, ficou h sobre, somando aqui, 303, igual a h' sobre, somei também, 333, né? E aí, nós teremos que 333, passando aqui para cá, multiplicando, vezes h sobre 303 e h'. Resultado, fazendo essa divisão, 1.099999 vezes h, o que implica um aumento de 10%. Então, aumentou aí 10%. Exercício 7. O diagrama abaixo representa a pressão P, então aqui pressão P, em função da temperatura absoluta T. Temperatura absoluta, temperatura em Kelvin, tá? Para uma amostra de gás ideal. Os pontos A e B indicam dois estados desta amostra. Então, ponto A, você tem uma pressão P0 e temperatura T0. Ponto B, 2P0, 2T0. Sendo VA e VB os volumes correspondentes aos estados indicados, podemos afirmar que a razão VB sobre VA é. Ora, quem bem lembrar vai ver que isso aqui é uma transformação na qual o volume não se modifica, né? O gráfico P vezes V vai dar uma reta aqui que indica que isso é constante. Então, é uma transformação a volume constante. Logo, VB sobre VA só pode ser igual a 1. Se não lembrar, temos uma transformação gasosa, utilizamos a lei geral. PV sobre T em A igual a PV sobre T no ponto B. Em A, pressão é PO, volume VA e temperatura TO. Em B, 2PO de pressão, 2TO de temperatura. Então, perceba que a gente cancela PO com PO, 2 com 2, TO com TO. Logo, VA igual a VB. Se VA é igual a VB, a razão, a divisão de um pelo outro, só pode dar igual a 1. Então, está aí, letra E. Exercício 8. Vamos lá para mais um. Um recipiente rígido contém gás perfeito à pressão P e temperatura 300 Kelvin. Se a temperatura desse gás aumentar 100 Kelvin, não é ir para 100 Kelvin, mas aumentar, a pressão do gás será. E aqui ele usa um termo que é recipiente rígido. Aqui ele está indicando que seu volume não vai variar. Então, temos uma transformação isovolumétrica. PV sobre T no início, igual a PV sobre T no final. Fazendo as substituições. No início a pressão é P, está aqui. Temperatura 300. E o volume a gente não tem, né? No final a temperatura aumentou 100, portanto foi para 400. Temos uma nova pressão e o volume se manteve, então continua VA. Cancelando aqui o VA com VA, nós teremos que 4 vezes 400 vezes P sobre 300 é igual à pressão final, representado aqui por PF. Simplificando, 4/3 de P será aqui a pressão final. 4/3 de P, representado aqui na letra A. Vamos aí ao último exercício, um exercíciozinho aqui da FUVEST, né, que também trata de transformações gasosas. Um gás contido em um cilindro à pressão atmosférica, né? Só lembrando que a pressão atmosférica a gente chama de P0 e é definida como sendo um atm, né? Só o nível do mar, uma atmosfera está aqui. E um atm não é unidade do sistema internacional, tá? Na lei dos gases não faz diferença, né? Mas é bom ficar atento. Então, um atm vale 10 a quinta newtons por metro quadrado, ou 10 a quinta PA. Né? Ela ocupa um volume V0 à temperatura T0. O cilindro contém um pistão de massa desprezível que pode mover-se sem atrito e que pode até, em seu limite máximo, duplicar o volume inicial. Então, no início era V0, 2V0. Esse gás é aquecido, fazendo com que o pistão seja empurrado ao máximo e também com que a temperatura do gás seja 4 vezes TO. Então, na situação final, ele quer saber a pressão do gás. Então, considerando dois estágios, A e B, né? No início a gente tem pressão PO, volume VO e temperatura TO.
No final, o volume duplicou, 2VO, temperatura 4 vezes maior, 4TO, e o objetivo é descobrir a pressão final. Então, tá aí, cancelando VO com VO, TO com TO, nós temos que PO é igual a 2 vezes a pressão final sobre 4, ou 4 sobre 2 é a pressão final, né? Então, 4 sobre 2 dá 2, pressão final, 2 vezes a pressão inicial. Então, tá aí, isso fecha o nosso grupo de exercícios sobre Lei Geral dos Gases. Espero que ajude a compreender. Um abraço a todos.